Eduardo, eu queria que você começasse falando sobre longos períodos de escuridão. Quando a gente, assim, atravessa por dificuldades que fazem com que a gente se sinta assim, enfiado dentro de um buraco que você não consegue sair. Isso vale para o nosso momento político atual, mas também vale para momentos difíceis que as pessoas podem passar nas suas vidas. E aí eu queria que você falasse sobre isso, porque eu sei que você tem um contexto aí até dos nossos ancestrais, não tem? Sim, obrigado por essa pergunta. Eu estava ouvindo aqui vocês e eu queria só começar agradecendo ao Tiago e você e todos os jornalistas que estão fazendo esse trabalho tão importante no Brasil hoje de elucidar os fatos no meio de tanta confusão e se arriscando, né? No meio de tanta violência e tanta ameaça, né? Esses longos períodos que a gente vive, né, de escuridão, né, foi nomeado por João da Cruz no século XVIII como a noite escura da alma, né? Então são períodos onde nós entramos nas nossas profundezas e aspectos sombrios de quem nós somos vêm à tona. Isso acontece com indivíduos que entram em processos às vezes depressivos, às vezes processos espirituais, às vezes processos psicológicos, né, de entrar em contato com lados, traços do nosso ser que a gente ainda não conhece ou tem dificuldade de aceitar. E isso também pode acontecer coletivamente, que é o que está acontecendo com o Brasil. Eu escrevi um artigo no ano retrasado, A Noite Escura da Alma Brasileira. Então, é um período que parece que não vai acabar nunca, mas um dia acaba. E são essas noites escuras da alma são oportunidades importantes para a gente crescer animicamente, a gente crescer do ponto de vista da alma, né? E a gente tem uma alma coletiva, né? Hoje já a gente tem no Brasil já há mais de 20 anos estudiosos que se dedicam à alma brasileira, né? Que o Caetano Veloso fala bastante. Eu faço parte de um movimento de pessoas que estudam a alma brasileira, né? E eu tenho defendido isso, que nós estamos vivendo essa noite escura da alma brasileira. A gente está precisando entrar em contato com traços que são sombras nossas, que são feridas, que são traços que a gente não resolveu desde a fundação do nosso país. E essa é uma oportunidade que nós estamos tendo. Agora, como é que a gente se cura, então? A gente vai se curar dessas feridas, desse ódio, dessas brigas que as pessoas estão tendo, inclusive no ambiente familiar, né? Com certeza. A cura das sombras passa pelo contato com elas. Então a gente está tendo uma grande oportunidade de acessar o ódio, violência que está em nós há muito tempo, né? Então vamos pensar, como diz o Roberto Gambini, né, um grande estudioso da alma brasileira, precursor desse campo, né? As nossas primeiras mães indígenas, elas tiveram um contato com os portugueses que fizeram filhos, e esses filhos que nasceram não tinham a mãe como uma cidadã e também não sabiam quem era o pai. Então a gente tem, desde os primeiros brasileiros são crianças órfãs, são abandonadas de certa forma. Então a gente tem uma ferida de abandono que vem há muitos e muitos séculos em nós. A gente vive o abandono na nossa sociedade. E é muito comum hoje as pessoas nascerem e serem abandonadas por sua família. Ainda é comum, mas mesmo quando isso não acontece, o abandono é sentido por nós de muitas formas e a gente procura pertencer ao nosso país de alguma forma, né? A gente perdeu o nosso pertencimento ao país nos últimos anos. Desde o 7-1 a gente já nem se identifica tanto com a seleção brasileira, né? A gente é um país que procura um pertencimento, e isso é possível de reverter essa nossa ferida, essas nossas dores, a partir do momento que a gente entende o que está acontecendo com a gente. É um autoconhecimento coletivo. Que ferida é essa que a gente tem? Desse abandono nasce
um padrão de exploração, nasce um padrão de violência e nasce um grande padrão de ignorância. A gente é um povo que não se conhece ainda, né? A gente tem muita ignorância a nosso próprio respeito. E agora, com tudo isso vindo à tona, é uma oportunidade de a gente entender e resolver essas nossas feridas, esse nosso ódio, esse nosso rancor, e aprender a se perdoar, como algumas pessoas têm feito hoje, dando exemplo de perdão, né? Acho que a Marina Silva deu um grande exemplo da importância de perdão. Ela que foi completamente destruída. Aviltada, Né? Sim, sim. Ela, em nome do amor ao Brasil, ela perdoou aqueles que aviltaram ela, sem que eles pedissem perdão. Né? Agora, então, essa capacidade de perdoar é também uma capacidade que vem do lado feminino. Nós somos um país que reprimiu muito a voz feminina, né? O poder feminino. Então, o que a gente vê hoje, o Brasil, para se reconciliar consigo, as mulheres têm um papel muito importante. Desculpe, pode falar. Não, eu queria te perguntar, quando você falou, né, que a alma brasileira está em busca de um pertencimento, e eu fico lembrando, você falou o negócio do 7-1, quando o bolsonarismo nasceu, essa nova direita, eu acho que não tinha nem tanto ódio impregnado na história, mas tinha essa busca por esse pertencimento, né? Uma reconstrução os símbolos da pátria, a bandeira. Mas assim, em que momento que esse negócio degringolou e que meio que autorizou a ponto da gente chegar com um maluco e receber a polícia com granada e fuzil? E mesmo acontecendo isso, as pessoas acham que não, tá tudo bem, vamos seguir em frente, o nosso movimento é maior do que isso aqui. Sim, perfeito. A gente fica muito perdido na narrativa, na disputa de narrativas, como o Thiago colocou hoje, né? A gente sabe que existe uma disputa de narrativas no imaginário. Agora, o que está por trás dessa disputa? A gente tem que aprender a enxergar isso, né? Quando começa um movimento, vamos dizer assim, antipetista e conservador e liberal, né? Que vem para a rua e começa a ter uma resistência, isso está acontecendo dentro de um contexto democrático, dentro de um contexto que não era tanto o ódio que estava. Claro que tem esse ódio, mas também o ódio também estava do outro lado, não tem lado o ódio, né? Mas o que acontece é o seguinte, muitos argumentam que, inclusive, essa onda, né, foi iniciada pelo PT, então é fato isso. Teve campanhas que defenestraram outras pessoas, e hoje o PT está pagando pelo que fez, né? E, na verdade, o Brasil inteiro está pagando por algo que foi feito pelo outro lado também, não na intensidade que está sendo feita agora. Mas o que acontece? A gente precisa entender que por trás dessa imposição desse discurso tem uma estrutura que a gente não está falando dela. Existe uma aliança de conservadores, liberais, líderes religiosos, militares também, mas existe um outro grupo que é difícil de falar porque ele é escondido, ele é oculto, mas é um grupo de criminosos, né? E esse grupo de criminosos é o que está dando amálgama a todo esse campo, que é aparentemente conservador, mas é uma narrativa conservadora, uma narrativa antipetista, mas que no final das contas ela está servindo aos interesses de uma aliança entre criminosos. De aliança de criminosos que estão em vários campos, vários setores, que cooperam entre si para conseguir usurpar os bens comuns, né, do nosso país. Então, existe uma aliança que precisa ser quebrada. E na medida que algumas pessoas que são, às vezes, conservadoras, liberais, religiosas, que entraram nesse discurso e foram percebendo que por trás existe algo que está errado, mas que você não consegue mostrar, elas foram saindo desse campo, né? E em resistência a esse campo, a gente está hoje formando um campo democrático. Um campo democrático que agora a gente vai... É muito importante e até muito bom, por um lado, assim, claro que seria muito bom a gente conseguir vencer uma força tão autoritária com uma grande margem, mas por outro lado,
essa dificuldade de vencer essa aliança criminosa oferece, que no cerne é criminosa, mas a grande maioria que está em torno dela nem entende que seja criminosa, eles estão sendo levados por um discurso, né? Mas é importante que eles tenham tido tanta força para que quem não é desse lado, quem é democrata, quem está realmente a serviço do Brasil, pudesse se unir. Grupos que estavam há décadas, desde sempre separados, como, por exemplo, os social-democratas, o grupo do Fernando Henrique. O Amoedo declarou voto no Lula, né? Então, as pessoas que têm alguma lucidez, que têm amor no coração, que têm conhecimento, que têm capacidade, estão se unindo, não em torno de uma candidatura. Então vai ser muito importante essa vitória agora, ela que não é ainda uma vitória da democracia, é uma vitória eleitoral, que é quase que um empate, né? Porque os não-democratas venceram a maioria no Congresso. Se o Lula ganha, agora a gente fica quase que num empate. A gente tem 4 anos aí para que essa vitória possa ser, uma vitória da democracia de fato, possa ser alcançada. Mas estou falando isso tudo porque no cerne dessa construção democrática está a cura desse ódio, né? Que é esse sentimento de amor. O amor, ele não é só um sentimento, na verdade. O amor, ele é uma força geradora da vida, né? E hoje a gente consegue já entender que as ciências já estão estudando o amor, né, como fenômeno, e buscando entender como ele opera em nós, né? E um dos primeiros cientistas a fazer essas pesquisas foi Humberto Maturana. Ele argumenta que a democracia, ela nasce do desejo de amor, desse amor que uma criança sente pela mãe, desse sentimento de pertencimento profundo que uma criança sente no colo da mãe. Quando a gente vai crescendo, a gente quer vivenciar esse pertencimento no mundo. E daí o desejo democrático, da gente conseguir amar e ser amado por todos, né? Então, o amor, ele é a fonte, segundo Maturana, de onde vem o desejo da democracia. Ele não é o único autor que vai dizer isso. Ah, que bonito. Ó, eu quero ler um comentário da Súria Seixas. Valeu, Súria. Ela fala assim: My News, desculpem a chamada, mas com a psicofobia que temos que enfrentar, o escritor realmente declara que a depressão é um contato com a parte negativa da alma? Aí ela fala assim: as depressões, que são diversas, são causadas inclusive por dores crônicas, por desbalanços hormonais, químicos, genéticos. Ela está falando que não tem nada mais desagradável do que ver poética. Mas eu acho que você está falando de uma questão que é coletiva e social, né? A gente não está falando da química individual das pessoas, né, Eduardo? Sim, não, a gente pode, sabe que a depressão, ela tem uma pessoa que sofre de depressão, e eu conheço de perto, né, pessoas que vivem de depressão, você tem fatores genéticos, você tem fatores químicos, mas também fatores ambientais, né, do contexto. Então, uma pessoa, ela tem propensa, do ponto de vista, né, assim, médico, eu não sou médico, mas a gente sabe que uma pessoa tem propensão à depressão se certos fatores ajudarem a desencadear essa depressão. O que acontece? Quando a gente tem um país inteiro que está sem perspectiva de vida, com desemprego, com o discurso de ódio, com as pessoas fragmentadas, sem conseguir se encontrar, isso tudo favorece a depressão, né? E do ponto de vista espiritual, a gente sabe que, e aí voltando à noite escura da alma, né, muitas vezes a depressão, ela é uma oportunidade de você acessar um aspecto do seu ser que você ainda não acessou. Então, por exemplo, né, uma pessoa que na sua infância teve que sufocar o seu desejo de ser artista, né? Ela passa a desenvolver uma depressão. Mais adiante na vida dela, ela pode perceber que o fato dela não ter expressado a alma artista dela desenvolveu essa depressão. Então, a cura da depressão também passa por acessar aspectos do nosso ser que foram renegados, que foram suprimidos, que foram sufocados, e que a gente possa trazê-la à tona e a gente cura. Existem muitos casos de cura de depressão que tem a ver com a realização plena dos seus anseios da sua alma.
Então, eu não estou aqui querendo explicar, não é só poética, isso é, né, terapêutico mesmo. A gente sabe que tem muitos casos que se cura por várias formas, inclusive remédio com arte-terapia são caminhos onde as coisas podem caminhar juntas, né? Mas, do ponto de vista da sociedade, a gente vive um grau de depressão coletiva muito alto, que é intensificado por fatores contextuais, né? Fatores históricos, fatores econômicos, fatores culturais. Nós somos um povo que está desconectado da nossa capacidade, da nossa potência, do nosso sonho.